Olá, eu sou Michelle F. Han e hoje estou aqui no Ponto a Ponto. Nós temos uma convidada muito especial. Uma convidada, aliás, que eu sou fã dela pela história de vida, pelo empreendedorismo, pela consultoria, por tudo, né, que ela proporciona, que é a Manu Bombardelli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A Manu, a gente tem muitas funções, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do lado dela mamãe, do lado dela mulher, do lado dela também empreendedora, né? Ela que trabalha com estratégia digital e o tema de hoje é estratégia de vida e negócio digital. Ganhou uma repercussão, né? Depois, principalmente da pandemia, a questão da era digital. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais, assim, ó, totalmente free, né? Porque ela vai ter um evento também hoje. Vocês aproveitam, hoje aqui é free, mas ela tem um evento, gente, top, que vocês vão poder ainda correr, comprar ingresso para participar, que vale super a pena. Então, Manu, vamos lá. Quem é a Manu? Quem é a Manu? E, inclusive, quando tu me perguntou isso, né, como tu mesmo disse, existem várias Manus. Existe a Manu mãe, eu sou mãe de 3, né, eu tenho 3 filhos, o mais velho tem 13, o do meio tem 5, é autista, então eu também sou mãe atípica. E tem uma bebê, né, que tem 1 ano e 2 meses, que é a Cecília. Então, antes de tudo, eu sou mãe, sou apaixonada pelos meus filhos e foi por conta dos meus filhos que eu comecei a empreender, assim como a maioria das mulheres. Isso é algo que a gente vê muito acontecendo, né? Com o movimento de quando a mulher se torna mãe, ela se torna empreendedora. Eu era concursada, fui concursada durante 8 anos e encontrei no digital uma oportunidade de ter a liberdade e principalmente ter a leveza para conseguir curtir os meus filhos. Então, quando eu iniciei no digital, não era porque eu queria essa carreira. Muito pelo contrário, o meu objetivo era fazer R$1.000 extra para continuar bancando a minha rotina de concurso. Esse era o meu objetivo. Só que aí eu fui conhecendo essa questão, né, da liberdade, de poder trabalhar de qualquer lugar, de poder estar mais perto dos meus filhos. Eu sempre fui muito apaixonada pela maternidade. Na época eu já tinha os 2, já tinha o Bernardo e o Henrique. E aí, nesse contexto, eu fui vendo, nossa, mas que incrível. Fui me descobrindo, fui entendendo que, nossa, eu era boa nisso. E aí, com isso, me transformei totalmente, larguei o concurso. Hoje, então, eu ajudo profissionais que querem se destacar dentro do digital. E eu digo, né, que é desde o momento em que aquela pessoa que nem sabe ainda, então é aquele despertar, hoje eu ajudo desde o despertar até a criação de negócio dentro do digital. Nossa, que legal! Manu, a gente tinha falado, né, em outro momento, pelas redes sociais, a questão foi super audacioso, né? Tu tinha Sim. ali um concurso público, que é o que muita gente busca e pensa assim, não, concurso público... Estabilidade, né? E tu ir para algo novo, né? E não foi fácil, Mi, porque assim, quando a gente fala sobre a questão de largar o concurso, eu já estava fazendo no digital 10 vezes o meu salário do concurso, Olha só. Mas eu não conseguia largar. Justamente por conta disso. Eu sou filho de concursado, meu pai foi concursado a vida inteira, então a gente sempre ouve isso, né, a questão da estabilidade, não trocar o certo pelo duvidoso, e existia muito isso, será que é uma febre essa questão do digital, será que vai passar, será que não vai? E aí foi onde o desenvolvimento pessoal entrou na minha vida, foi onde eu fui entender qual era a raiz dessa segurança, por que eu tinha tanto medo? Né? Porque se tu fosse analisar de forma racional, não fazia sentido. Eu estava fazendo já financeiramente no digital, que eu tinha menos tempo disponível, eu estava fazendo muito mais do que do que no trabalho. Então eu conseguiria, se eu tivesse mais tempo disponível, eu conseguiria fazer mais, eu conseguiria aproveitar mais, mas tinha esse medo. Então teve sim esse medo, né? Teve a questão de, meu Deus, o que vão pensar, o que vão falar. E o dia em que eu fui comunicar ao meu chefe, né, que eu ia pedir exoneração, foi muito engraçado, porque naquele dia, quando eu saí, eu fui buscar o meu filho na escola, eu dei de cara com meu pai. E eu não tinha contado nem para o meu pai, nem para minha mãe, que eu ia pedir exoneração. Só quem sabia da minha decisão era meu marido. E aí eu lembro muito que meu pai disse, o que tu tá fazendo na rua essa hora? Porque era meio de dia. E aí eu disse, pai, fui pedir minha exoneração. Ele, mas tu tá louca?
que aconteceu? Eu disse, pai, hoje o digital eu tô fazendo 10 vezes mais no digital do que eu tô fazendo no concurso. Aí ele, tá na hora mesmo, então, Viu? sabe? Mas foi, bem assim, quando eu falava as primeiras vezes, né, a minha mãe foi uma que disse assim, vai, se der errado. Eu disse, mãe, se der errado, eu sou formada em Direito, eu tenho a minha OAB, eu posso advogar, mas eu já, dentro de mim, eu já tinha certeza absoluta de que ia dar certo. Né? Mas isso é um detalhe importante, porque os nossos pais, os nossos amigos, quem não está vivendo a nossa vida, quando vê a ruptura que a gente viveu, muitas vezes não entende. Com certeza. E aí entra um processo muito sério da gente sustentar aquela nossa decisão, né? Eu passei por isso também quando com certeza! eu trabalhei 11 anos, praticamente 10 anos, né? Com meu pai como estagiária e cursava Direito, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei um dia para ele e falei, pai, hoje é um dia feliz para mim, mas não é um dia feliz para ti, 2017. A partir de hoje eu posso me sustentar com os meus cursos, né, com os meus trabalhos, enfim, e eu não vou mais trabalhar contigo. Nossa! E aí aqui deve ser mais difícil ainda, né, porque tu teve que dizer não pro teu pai. Meu pai, E aí foi bem difícil. Olha, eu vou te dizer que a secretária que mais durou fui eu, porque não é fácil. Sim, família. Família, mas enfim, foi algo assim que eu te entendo. É tão bom quando a gente faz o que a gente ama, né? Muito. E a gente muda a vida de outras pessoas. Muito. E sabe que foi muito engraçado, porque aí nesse movimento eu pedi a exoneração, e aí eu tinha tanto medo de ter que voltar pro concurso, que a primeira coisa que eu fiz foi lotar a minha agenda. Então, eu tudo que vinha eu abraçava, eu digo, não, vem. E teve um momento que eu estava trabalhando mais do que no concurso. Aí foi para a próxima etapa, que é entender, ok, não, só um pouquinho, eu não preciso trabalhar tudo isso. Dá para fazer de forma inteligente. E aí entra de novo o desenvolvimento pessoal, entra de novo o autoconhecimento. Hoje eu trabalho muito menos do que eu já trabalhei, tanto no concurso como em qualquer outra área. E faço muito mais do que eu fazia na época do concurso, né? Mas são fases, é exatamente como a gente está falando. Sim, e tem muita gente, tá, Manu, que usa o termo coach. A Manu hoje, ela seria uma espécie de uma coach? Eu tenho formação em coach, em PNL, eu acho muito importante a gente entender, né? E o que é o coach? Ele é um treinador. Então, inclusive, eu tenho coach que me treina, eu tenho treinadora que me treina, e esse é um ponto que eu acredito que é essencial para a vida, né? Para qualquer pessoa que queira ter sucesso, você precisa ter alguém te guiando nesse processo. Seja um mentor, seja um coach, seja uma pessoa, porque a gente precisa entender que quando o momento que nós estamos, ele é resultado de tudo aquilo que a gente viveu. Ou seja, né, você tem dois caminhos. É a mesma coisa se eu pegar um violão e te entregar. Sabe tocar violão? Sabia, agora eu não sei mais. Tá, mas vamos usar o exemplo do violão. Eu pego um violão e te entrego aqui. Eu digo, tá, Mi, se vira. Tu vai conseguir aprender? Se tu for muito insistente, assim, né, muito determinada, algumas pessoas têm até aquele dom, aprende. Agora, se tu tiver um treinador contigo, te dizendo, ó, segura o violão desse jeito, toca dessa forma. Então, as pessoas, elas precisam quebrar o paradigma, né, do que é um coach, do que é um mentor. É uma pessoa que já chegou lá, ou então que ela sabe te guiar até aquele lugar, e ela vai facilitar, ela vai acelerar o teu processo. Então, é algo muito mais, como eu digo, né, eu acredito que a gente vem para esse mundo para aproveitar o melhor dele. Então, nós não podemos a gente não pode desperdiçar o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Exatamente. Então, tudo que vier para acelerar é a mesma coisa. Um personal trainer vai acelerar teu processo dentro de uma academia, um nutricionista vai acelerar teu processo de emagrecimento, né? Todos os profissionais, uma pessoa que estudou para te levar até o próximo nível, ela vai acelerar o teu processo. Com certeza. E, Manu, hoje existem várias estratégias para tu entrar no mundo digital. Se tu tivesse, assim, na tua consultoria falar alguma ou algumas, quais que tu mencionaria? Eu vou te dizer assim, a coisa mais importante quando a gente fala sobre o digital é antes do digital. Porque o que faz com que as pessoas não venham para o digital? O medo da exposição, o medo de errar, o medo, será que tá bom? Será que é assim? Será que não é? Então, antes do digital, por isso que dentro do Potencialize, o nosso evento está dividido em 2 dias, né? O desperte sua potência e eleve seu faturamento. Porque antes do digital, a pessoa precisa ter muita confiança em quem ela é,
o que ela faz, qual que é o problema que ela resolve. Porque depois o digital é muito simples, ele é muito simples. No digital o que você precisa é comunicar o problema que você resolve. Então, essa é a pergunta principal que você precisa responder. Qual é o problema que eu resolvo? E aí, a forma mais fácil da gente fazer isso é através da criação de conteúdo. Então, é você, né, colocar dentro dos stories ali as narrativas, trazer provas sociais, então mostrar a vida de outras pessoas que você já ajudou, né, mostrar, por exemplo, qual que é o diferencial do teu trabalho. Quando a gente fala sobre estratégias, o leque de estratégias, ele é, assim, absurdo. Tanto que hoje eu tenho mentorias onde eu tenho módulos e com 10, 20 estratégias que a gente pode aplicar. Nossa. É muito bacana. Só que, eu digo sempre que o feijão com arroz é o que funciona. É gerar conexão, é você mostrar para a pessoa qual é o problema que eu resolvo, qual que é o meu diferencial. Eu dou o exemplo da minha manicure, que hoje também é minha aluna. Quando ela entrou na mentoria, por exemplo, ela não falava sobre o produto dela. E ela tem um espaço onde ela coloca pedras, ela faz reiki, ela bota o chazinho ali, ela te recebe de uma forma diferente. Quando tu vai fazer o pé, você não senta simplesmente na mesa, tu faz um spa dos pés ali. Eu digo, tá, Manu, tu não mostrava isso? Então, o simples fato de ela mostrar no Instagram qual era a experiência que o cliente dela tinha quando chegava lá, fez ela lotar a agenda. Então, hoje, quando a gente fala sobre o digital, muita gente tem, como tu mesmo disse, né, essa barreira, quer vir para o digital e não consegue. Porque a pessoa, ela tá pensando demais e, principalmente, ela tá criando um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Quando, na verdade, o que ela precisa trazer para o digital é o que ela já faz no dia a dia. Então, para você que quer começar no digital, começa documentando aquilo que você já faz. Mostra como que você se prepara para receber um cliente. Mostra o que você faz. Então, você estuda antes para receber esse cliente, você faz um dossiê, né? Por que o teu atendimento é diferenciado? Até mesmo a questão dos cursos. Tem gente que tem uma parede cheia de curso. Mas não fala sobre esses cursos. Então, qual meu método, eu alio esse ponto com aquele ponto, né? Então, a principal, para quem quer iniciar no digital, começa documentando o processo. Sabe, Manu, que eu já trabalhei com várias profissionais em vários lugares, e uma vez me chamou muita atenção que eu tinha uma profissional amiga minha. Tu vai entender por que eu tô entrando nesse assunto, porque tu também entra, querendo ou não, com a tua mentoria. Eu entrei, ela disse assim, tu tem que conhecer o meu espaço novo. Tá. Aí eu fui lá conhecer o espaço novo, eu sabia do profissionalismo dela, eu estava indo pela massagem dela, que era maravilhosa, tá? Aí cheguei lá, ela disse, só não repara que é muito simples. Sim. Tá, já começou a ser... Ela mesma se denegrir. Aí tá, daí tinha uma escada daquelas antigas, né, de ferro dela, falou, essa escada aqui, infelizmente, ela é uma escada ruim, não sei o que lá. Eu nem tinha reparado na escada. Quando eu me deitei, aí ela estava fazendo massagem, teve um momento que eu deitei de barriga para cima. E daí eu tava lá, nem assim, ela fazendo massagem, conversando. Não repara no teto que ele é salpicado. Aí eu falei para ela assim, mulher, tu não pode apontar o defeito. Apontar os defeitos. Tu tá praticamente sendo negativo, tu tá menosprezando o teu espaço que tu conquistou. Tu encontra muito? Muito. E aí esse é o ponto. Esses profissionais, eles são os profissionais que eles investem em curso, mentoria, em trocentas coisas, mas eles não investem em olhar para eles. E aqui é que está o ponto. Porque isso é clássico, um problema de merecimento, de escassez, né? É clássico isso. Então é aquela pessoa que quando tu chega, tu diz, nossa, que linda a tua blusa. Foi só R$10,90. Verdade. É o mesmo problema. E por que isso? Aí a gente vai lá para as raízes das crenças, lá para a infância, a questão de, não pode se aparecer, as pessoas confundem muito, não, tem que ser humilde. Né? Tem que ser humilde. Então, aquele profissional, ele é um excelente profissional, ele sabe que ele é bom, mas ele não consegue ter a coragem, né, de cacarejar. O cacarejar é algo que eu uso muito de exemplo nas minhas mentorias, porque uma vez eu escutei essa história e isso ficou muito forte para mim. Quando a gente pensa em ovo, tu lembra do pato ou da galinha? Da galinha. Pois é, mas o ovo do pato é maior.
Verdade. Só que por que a gente lembra da galinha? Porque é impossível você estar num lugar, uma galinha botar um ovo e você não ouvir. É verdade. Cacarejar. Ela cacareja, ela faz um escarcéu. E infelizmente, na internet nós temos hoje muitas galinhas cacarejando. E aí, por que eu digo infelizmente? Porque tem muita gente cacarejando na internet que não é bom, que não é competente, que não é ético. Enquanto nós temos vários patos em silêncio. Verdade. Né? Pessoas que têm muito mais competência, e hoje essa é uma das minhas bandeiras, que profissionais que têm competência, que investem em conhecimento, merecem ser bem pagos. Só que para você ser bem paga, você, em primeiro lugar, precisa dizer o teu valor. Claro. Né? Você precisa saber o teu valor e você precisa conseguir transmitir o teu valor. Nossa, quantas vezes, e aí tu vai entender muito bem, porque a gente que viaja, a gente sabe. Às vezes tu vê lá no Instagram aquele restaurante maravilhoso, as fotos, o isso, aquilo, né? Você chega lá, nem era tudo aquilo. Exato. Já aconteceu várias vezes. Né? Mas o quê? A imagem estava lá, linda, perfeita, maravilhosa, tudo muito bem feito. Profissionais, eu vou te dizer a mesma coisa. Quantos profissionais você conhece que são incríveis? Que você diz, nossa, esse profissional merecia estar ganhando 10 vezes mais. Com certeza, vários. Pois é, só que então a internet é muito mais do que simplesmente vender mentoria ou cursos ou etc. A internet, ela é um megafone. Exato. Ela vai te ajudar a você chegar em mais pessoas e você mostrar o quão bom você é. Com certeza. E uma coisa que tu falou que é muito importante, tá? Eu vi isso muito no meu pai. Ele era muito bom na área de direito, extremamente inteligente, só que ele se menosprezava porque ele não queria perder a humildade porque ele veio de baixo. E um dia eu disse assim, pai, se Deus te deu um dom e tu constituir esse dom com estudo, com esforço, né, com tudo, eu falava, cara, tu tem que mais valorizar. Exato. Como é que tu quer que a pessoa te veja grande se tu te vende pequeno? Né? É aquela velha história da roupa. Vamos lá, por exemplo, vou dar um exemplo do cabelo. Eu não vou numa cabeleireira se o cabelo da cabeleireira tá desidratado, um corte mal feito. A gente vai pelo que a gente vê. Exato. E aí entra um ponto muito importante que as pessoas falam, mas tem que me valorizar por quem eu sou. Sim, isso é muito verdade. Só que a pessoa existem estudos sobre isso. A pessoa tem 3 segundos. Em 3 segundos ela bate o raio-x, ela vê e ela diz essa pessoa é confiável ou não. Então, ok, você pode ser o profissional mais incrível do mundo, se você não souber comunicar isso em imagem, em voz, né, em postura. E eu fui uma pessoa que eu precisei desenvolver muito isso, muito. Porque dentro do presencial, né, como eu era concursada, sempre lidei com o público, eu sempre tive muita facilidade. Agora, quando chegava no Instagram, então aquele negócio, o celular é para cima, é para baixo, a luz... É assim ou é assado? Porque tem gente que se sabota. Sim. Se sabota. Às vezes, o grande ponto é um ângulo, e tu sabe muito bem disso. Às vezes é a luz, é você olhar, é aqui. Ok, é essa postura, endireita ombro, direita isso. E, inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar também no Potencialize. Nós vamos ter 2 profissionais que são especialistas nessa área, trazendo sobre a potência do corpo, a potência nessa questão, né, de você saber se vender, a potência de, mas é que eu sou tímida. Você não é tímida. Fizeram você acreditar que você era tímida, né? E tantas outras coisas que fizeram você acreditar, mas eu sou mais quietinha. Não. Talvez quando você era criança, algum dia você estava lá fazendo bagunça e teu pai te falou, silêncio, que agora os adultos estão conversando. E aquilo ficou. E aquilo ficou. E aí essas raízes que você precisa trabalhar. Então você só vai conseguir comunicar a tua mensagem na internet, comunicar o profissional que você é, quando em primeiro lugar você conseguir comunicar quem você é pra você. Entender o porquê que você toma as decisões que você toma, por que você tem medo, por que você acha que você tem vergonha. E também outra questão que eu vejo muito é assim, por exemplo, um dia uma amiga minha foi gravar sobre um tema, tá? Ela gravou sobre constelação. E ela falou muito bem, eu escutei, eu vi o vídeo, e eu prestei atenção em tudo, e ela explicou super bem, eu entendi. Aí eu disse, parabéns, gostei. Aí ela falou assim, mas eu me achei feia no vídeo. Eu não sei, né, se eu vou postar ou não. Ela veio pedir pra mim. Eu disse, querida,
o teu papel ali, o teu objetivo é vender o quê? A constelação ou você? Exato. Vender a constelação. Então eu disse, tá ótimo, eu super entendi. Eu disse, no próximo vídeo... Melhora. Tu entendeu? E esse ponto é muito interessante, porque até hoje, né, as pessoas me veem dando palestras, em vídeos, enfim, mas até hoje eu tenho algumas travas nesse sentido. E aí a gente precisa aprender a separar, o adulto da criança, eu sempre digo, né? Então, ok, o adulto, ele faz o que precisa ser feito. E aí vem esse ponto. Eu preciso divulgar o meu trabalho para ter mais clientes? Preciso. Esse é o melhor vídeo desse momento? Talvez não seja, mas ele é o melhor que eu posso nesse momento. Tanto que hoje, eu até falo para a equipe, não me mostra. Edita e posta. Tá aqui minha social media nos bastidores que não me deixa mentir. Eu digo para ela, não me mostra, edita e posta. Porque é sobre isso, né? E aí a gente vai melhorando. Tanto que a primeira vez que eu fui fazer um vídeo, eu mal piscava e eu fazia assim, e sabe? E é importante a gente entender que toda pessoa que hoje você vê grande, gaguejou, teve medo, não sabe. Agora, se você nunca começar, você nunca vai ter oportunidade de melhorar. Exatamente, eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Nos concursos de beleza. Se você não começar e não tentar, elas vêm às vezes para mim, mas elas começam assim, eu faço uma pergunta. Mas tu podia me dar uma dica? Não, eu quero que tu responda. Com o teu coração, com a tua essência. Uma pergunta fácil, por exemplo, quando fale sobre você. Mas o que eu vou falar? Causa nervosismo. E aí, quando a gente começa a conversar, daí eu digo para ela assim, não tenha medo de errar, eu tô aqui para te auxiliar. E até porque quando a maioria das vezes, por exemplo, né, principalmente em casos de profissionais, por exemplo, você é uma nutricionista e você está dando ali uma informação. Se você errar uma palavrinha, alguma coisa, claro que se um nutricionista talvez for ver, ele vai conseguir enxergar algum erro. Mas você está vendendo para o nutricionista? Não. Para o leigo, ele não sabe. Aquilo, a forma como você está explicando é incrível. E esse é um grande ponto. O que faz com que as pessoas travem? Principalmente quando a gente está falando sobre vídeos onde a pessoa está entregando conteúdo. É ela se comparar. Exato. Só que essa comparação, geralmente, ela está fazendo com bambambãs, né? Grandes players, pessoas que já estão há muito tempo. A pessoa que vai comprar o teu produto é uma pessoa que não conhece. É uma pessoa que ela olhou para você e ela confiou em você. Então, não necessariamente você precisa saber. Outro ponto muito importante, né, que a gente precisa deixar claro, a maioria das pessoas não começa porque, eu não tô pronta ainda. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que me profissionalizar mais. Não, a tua vírgula, né? Eu tenho uma grande amiga minha que ela tem, inclusive, um livro que ela diz, o teu 1% é o milagre de outra pessoa. Com certeza. E essa mensagem para mim é muito forte, porque é sobre isso. Às vezes, aquilo que você acha, mas isso é tão besta, mas isso é tão bobo, para aquela outra pessoa que não sabe absolutamente nada. Hoje mesmo eu fiz o curso, né, de automake, eu estava contando antes da gente gravar, e aí a maquiadora estava trazendo várias coisas, e aí ela falou assim, gente, esse aqui é bem o básico e tal. Eu digo, gente, mas esse básico eu não sabia. E aquele básico mudou o meu mundo. Da mesma forma que talvez alguma coisa que eu estou explicando aqui, que para mim é básico, pode estar transformando a vida de outra pessoa que está atrás da tela. Com certeza. E, Manu, vamos falar então sobre esse evento maravilhoso que vai ser no dia 1 e 2 de maio, gente, que é o evento Potencialize. Conta para nós como que ele vai proceder, né? Tu já deu ali um spoiler. Qual a finalidade, onde que ele vai acontecer, a pessoa que quer ainda se inscrever, como é que Perfeito. faz? Então, o Potencialize, ele nasceu exatamente dessa conversa, né, que a gente está falando aqui, sobre a questão do potencial. Então, hoje eu vejo que existem muitas pessoas que têm um potencial incrível, elas são excelentes profissionais, elas já investiram em muito conhecimento, elas sabem, né, ou cresceram ouvindo, nossa, você tem muito potencial, mas até hoje elas ainda não conseguiram ativar essa potência que existe dentro delas. Então, sempre fica uma duvidazinha, né? Elas ainda não estão vivendo a sua melhor versão. Então, pensando nisso, pensando em potencializar aquilo que já existe dentro de você, a gente construiu o Potencialize. São 2 dias, onde no primeiro dia nós vamos viver exatamente isso, esse despertar da tua potência, a tua identidade, para que você consiga entender quem é você, o que dom que você carrega. Muita gente diz, mas eu não tenho dom nenhum. Todo mundo tem.
todo mundo, né? Então a gente vai ter momentos onde a gente vai fazer dinâmicas, exercícios para ajudar as pessoas a despertar a sua potência. E no segundo dia nós vamos construir um plano de ação prático, estratégico, para essa pessoa conseguir se posicionar dentro do digital, vender mais, né? Nós vamos ter também, por exemplo, eu quero iniciar no digital, você vai sair desse evento com a direção de qual é o passo a passo que você precisa seguir. Manu, eu já estou no digital, mas eu não estou vendendo tanto quanto eu gostaria. Vai entender como que você potencializa. Então, dentro do evento, ele está sendo todo construído pensando nisso, para que você desperte a potência que já existe dentro de você e eleve o teu faturamento. Então, para quem não se inscreveu ainda, o link está na minha bio. A Michelle também tem o link, então chama a Mi, né, que ela tem ali o link de inscrição. As vagas estão encerrando, porque como é evento presencial, a gente tem um número limitado. O evento vai acontecer aqui em Capão da Canoa, no Hotel Araçá, porque a gente queria proporcionar algo totalmente diferente dos eventos de marketing, né? Eu participo de muitos eventos já há muito tempo. Dentro do digital eu já faturei mais de 2 milhões de reais, então a gente está dentro, né, desse universo. Só que eu queria proporcionar para as pessoas algo totalmente diferente. Então nós temos alunos que estão vindo de todo o Brasil, de Portugal, nós temos aluno chegando aqui. E a gente vai viver essa experiência realmente, onde nós vamos construir a nossa vida boa, né? Um dos meus lemas é que a vida é boa, senhores. E dentro desse evento eu quero te ensinar como que você vai fazer para construir essa vida boa. Nossa, Manu, incrível. A gente podia passar horas e horas, mas infelizmente ponto a ponto tá chegando ao fim. Olha, eu já vou deixar o convite para você vir no Beleza com Atitude. Com certeza. Mais e mais. E, Manu, eu desejo um ótimo evento, te parabenizo por toda a tua trajetória, desejo muito sucesso. Muito obrigada. E você que ficou com alguma dúvida, me chama lá no Instagram, Manu Bombardelli, né? Comenta aqui, inclusive, aqui no vídeo, com certeza estarei de volta aqui, adorei esse bate-papo. Bem como tu falou, por mim a gente passava horas aqui. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, uma semana abençoada e não se esqueça, todas as terças e as quintas, às 21 horas, você tem um encontro marcado comigo aqui no Ponto.